Já falei muitas vezes que a Rússia sempre foi, é e será um Estado extremamente agressivo. E o principal objetivo da Federação Russa não é estabelecer ordem interna e garantir uma vida mais ou menos normal para os russos comuns. Não, de jeito nenhum. A verdadeira essência da Federação Russa sempre foi a conquista de territórios alheios e a escravização cínica de outros povos. Ao mesmo tempo, não importava como o próprio Estado se chamava: Moscóvia, Império, União das Repúblicas Livres e Indestrutíveis ou Federação. Embora, na verdade, a Rússia sempre tenha sido uma federação apenas no papel. Um exemplo bastante claro da natureza imperialista e expansionista da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi a doutrina Brezhnev, sobre a qual muitos parecem ter se esquecido nas últimas décadas. No entanto, foi exatamente ela que, de fato, determinou os princípios básicos da política externa de Moscou em relação aos seus vizinhos durante quase toda a segunda metade do século XX e atualmente está ocorrendo, de fato, uma ressurgência deliberada da doutrina Brezhnev. Só que agora, sob o pretexto do bem conhecido mundo russo e de um chauvinismo imperialista exacerbado. O que é essa doutrina Brezhnev e qual é o seu significado? Quando e em que circunstâncias ela foi aplicada? Quais foram as consequências de sua implementação prática? Sobre tudo isso e muito mais agora mesmo. Meu nome é Semyon, canal Mega Show Televisão. Vamos ao que interessa. O que é a doutrina Brezhnev? Antes de discutir a doutrina Brezhnev, primeiro é preciso explicar o que se entende por doutrina na política. Nesse caso, doutrina é um determinado sistema de princípios, visões e concepções que definem a posição estratégica e política de um Estado ou organização política. De forma mais simples, doutrina é o curso geral que deve ser seguido para alcançar algum objetivo estabelecido. Geralmente, as doutrinas tratavam da política externa do Estado e eram formalizadas em um ou vários documentos, mas nem sempre ocorria assim. Outro fato interessante é que as doutrinas geralmente recebem o nome do autor. Por exemplo, doutrina Truman ou doutrina Reagan. Sobre a doutrina Brezhnev, ela nunca existiu como documento único ou conjunto de leis. O termo surgiu no fim dos anos 60, criado por especialistas e jornalistas ocidentais que cobriam a política externa agressiva da União Soviética. O sentido dela era que Moscou nunca considerou os chamados estados de orientação socialista como sujeitos plenos das relações internacionais. Por isso, reservava-se o direito de intervir a qualquer momento em seus assuntos internos, até usando força armada. Agora, com mais detalhes. Durante a Guerra Fria, havia muitos países na Europa Oriental e Central, assim como em outras partes do mundo, que se orientavam pela União Soviética, imitavam o sistema político e econômico soviético e consideravam Moscou seu principal parceiro e protetor. Entre eles estavam Polônia, Hungria, Tchecoslováquia, Cuba, Laos, Vietnã, Angola e Moçambique. E a liderança da União Soviética, por sua vez, não os considerava Estados plenos e buscava controlar sua política de todas as formas para que, Deus me livre, os servos rebeldes não demonstrassem independência e não saíssem da submissão ao seu senhor, que estava no Kremlin. Esse era exatamente o sentido da doutrina Brezhnev, ou doutrina da soberania limitada, como os especialistas costumavam chamá-la na época. A União Soviética e seus vassalos. Mas antes de analisarmos como a doutrina Brezhnev funcionava na prática, vamos relembrar um pouco como a União Soviética conseguiu submeter outros países ao seu controle, e, em primeiro lugar, na Europa Oriental. E aqui é preciso lembrar que o líder de todos os povos, Iosif Stalin, assim como outros dirigentes soviéticos, permaneceu fiel até a morte às ideias de Marx, Engels e Lenin sobre a necessidade de realizar uma revolução mundial. Assim, a política externa da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas visava principalmente espalhar a tirania comunista mundialmente. A grande campanha libertadora do Exército Vermelho, planejada para junho de 1941, fracassou devido ao ataque traiçoeiro de Hitler. A ideia de sovietizar a Europa precisou ser abandonada, ao menos por um tempo. Temos um vídeo sobre o Blitzkrieg Vermelho que não funcionou. Recomendo assistir para ampliar seu conhecimento sobre a expansão soviética.
Em 1944 surgiu a chance de recuperação parcial, quando tropas soviéticas começaram a libertar países da Europa Central e Oriental da ocupação nazista. Na prática, a ocupação marrom logo foi substituída pela vermelha. Naquela época, poucos entendiam isso. Para o búlgaro, húngaro ou polonês comum, o soldado do Exército Vermelho era visto como libertador do hitlerismo, amigo e irmão. Porém, o irmão mais velho de Moscou mostrou-se estranho e atrevido, parecendo cada vez mais um bandido de estrada. Tendo vencido a Alemanha, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas não retirou suas tropas dos territórios já libertados, mas até reforçou sua própria presença militar. E, além disso, os países ocupados da Europa Oriental começaram a se parecer cada vez mais com a União Soviética. Fazendas coletivas, escassez de produtos, pensamento único e repressão a discordantes. Pode-se dizer que era uma verdadeira União Soviética em miniatura. Os serviços secretos soviéticos também realizaram uma série de operações para eliminar opositores políticos ou simplesmente pessoas indesejadas. Por exemplo, o presidente da Tchecoslováquia, Edvard Beneš, defendia ativamente o desenvolvimento democrático de seu país e se opunha de todas as formas ao estabelecimento de uma ditadura comunista. Mas em junho de 1948 ele foi afastado do poder e, menos de 3 meses depois, faleceu repentinamente em circunstâncias estranhas. E há muitos exemplos semelhantes em outros países. Houve 2 exceções a essa regra, Iugoslávia e Albânia. Aqui, embora tenham sido estabelecidos regimes de partido único, seus líderes Josip Broz Tito e Kodjo Enver não estavam dispostos a cumprir cegamente as ordens de Moscou. Mesmo comunistas convictos, eles preferiram seguir seu próprio caminho. Especialmente emblemático nesse sentido foi o exemplo iugoslavo, quando seu líder Tito, durante 3 décadas, soube manobrar habilmente entre o Oriente e o Ocidente, obtendo o máximo de benefícios disso. Sobre as particularidades do desenvolvimento da Iugoslávia, nós também temos um vídeo separado. Já a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas impôs controle total sobre 6 países europeus: Polónia, Roménia, Tchecoslováquia, Bulgária, Hungria e Alemanha Oriental. Então chamada de República Democrática Alemã, República Democrática Alemã. Esse controle ocorria também pela presença de unidades do exército soviético nesses territórios. O sistema político desses países foi praticamente copiado da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A ideologia era a mesma: Lenin, o partido, a Komsomol, só com pequeno ajuste para especificidades nacionais. Todos, sem exceção, construíam o comunismo em seus países, mesmo sem querer. Os serviços secretos desses países eram subordinados ao Comitê de Segurança do Estado. Essa subordinação pode ser vista, pelo menos, no exemplo do nosso velho conhecido Vladimir Vladimirovich, quando ele serviu na gloriosa cidade alemã de Dresden. Sobre as circunstâncias da missão internacional de Putin e, de modo geral, sobre toda a sua carreira na KGB, nós também temos um vídeo separado. Mas para consolidar de vez uma amizade tão forte e finalmente prender a si esses irmãos mais novos indisciplinados, foram criadas 2 estruturas na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas: o Conselho para a Assistência Econômica Mútua, Conselho para a Assistência Econômica Mútua, e uma espécie de análogo da OTAN, a Organização do Tratado de Varsóvia. Organização do Tratado de Varsóvia. Enquanto o Conselho para a Assistência Econômica Mútua integrava as economias do leste europeu à União Soviética, o Tratado de Varsóvia legalizava sua ocupação militar. Agora, tropas e armas nucleares soviéticas estão presentes em seus territórios, conforme normas jurídicas internacionais. Aliás, algumas palavras sobre o bloco político-militar da OTAN, tão odiado por Moscou. Ele foi criado em 1949, justamente como uma resposta bastante lógica e justa dos países ocidentais, principalmente dos Estados Unidos, à total sovietização da Europa Oriental. Portanto, por mais que a propaganda do Kremlin afirme o contrário, se não tivesse havido a exportação do comunismo para fora da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, não existiria a própria OTAN, e não o contrário. Aqui estão causa e consequência. A doutrina Brezhnev antes de Brezhnev. O paradoxo é que a doutrina Brezhnev, na verdade, já estava em vigor muito antes de o próprio Brezhnev chegar ao poder. O primeiro uso de força militar pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas para reprimir descontentamento entre satélites ocorreu no verão de 1953. Naquela época, Brezhnev era apenas vice-chefe da direção política principal do exército soviético e da marinha, ou seja, nem sequer fazia parte da elite política superior da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em Moscou, naquela época, havia um interregno. Stalin havia morrido e Khrushchev disputava o poder com Beria e Malenkov.
Durante dias turbulentos, trabalhadores alemães se revoltaram em Berlim Oriental, devido à insatisfação com as condições de trabalho. Pensem nisso. Em um Estado operário camponês, os próprios trabalhadores se revoltaram contra o governo dos trabalhadores. É um verdadeiro paradoxo, mas mesmo assim, essa era a realidade. Tudo começou como greves contra o aumento injustificado das normas de produção. Mas, no dia 18 de junho de 1953, os protestos ganharam um tom claramente político. Os manifestantes exigiam a renúncia do governo da República Democrática Alemã, a renúncia da liderança sindical, a realização de eleições livres, a permissão para que partidos ocidentais participassem das eleições e até mesmo a reunificação da Alemanha. O que naquele momento era algo totalmente impensável. Os revoltosos frequentemente atacavam delegacias de polícia e prisões, libertando os presos. E em muitas empresas, comitês de greve e conselhos de trabalhadores surgiam espontaneamente, assumindo o poder. Para muitos, parecia que o poder soviético na República Democrática Alemã estava no fim. O povo, na essência, condenou seu governo à morte. Mas para Moscou, esses acontecimentos não eram uma revolta popular, e sim uma espécie de incursão fascista e um golpe. E a atitude em relação a eles foi correspondente. Para reprimir os protestos, foram usadas unidades do exército soviético. Felizmente, na República Democrática Alemã estava posicionada a maior força soviética da Europa. Contra a população civil, foram enviados tanques soviéticos. E, como resultado, pelo menos 55 cidadãos alemães morreram. No entanto, esse número muito provavelmente está subestimado. Muitos dos manifestantes presos foram posteriormente submetidos a julgamentos exemplares e alguns até foram fuzilados para servir de exemplo aos outros. E a República Democrática Alemã continuou sob o jugo de Moscou, até a queda do Muro de Berlim e a unificação da Alemanha. Um caso ainda mais sangrento de intervenção de Moscou nos assuntos internos de outro país foi a brutal repressão, mesmo para os padrões da época, da Revolução na Hungria em 1956. Orbán não costuma mencionar isso, por sinal. Em resumo, apenas 3 anos após os acontecimentos de Berlim, a situação aqui se politizou ao máximo e a fúria popular se voltou contra o regime de partido único pró-soviético. As pessoas lutavam por liberdade e reformas democráticas, pela restauração do sistema multipartidário, pela realização de eleições alternativas, pelo fim das repressões políticas e pela interrupção da imposição forçada da ideologia comunista como única verdade. E, o que era mais perigoso para Moscou, os húngaros exigiam a retirada das tropas soviéticas do território do seu país. A revolução começou com protestos pacíficos em Budapeste em 23 de outubro, mas logo se transformaram em confrontos armados e combates de rua, devido a uma certa indecisão das autoridades comunistas da Hungria, que simplesmente ficaram chocadas com a intensidade da fúria popular. No início, a sorte sorriu para os rebeldes. A maior parte da liderança local do partido fugiu para Moscou em busca de proteção, e o governo provisório foi chefiado por Imre Nagy, conhecido por suas ideias bastante progressistas. A primeira medida foi libertar todos os presos políticos, restaurar o sistema multipartidário e formar um governo de coalizão. Também foi anunciado que seriam realizadas eleições livres em breve. Naturalmente, Moscou não podia tolerar tal reviravolta nos acontecimentos. O que ela realmente não suportava era a declaração de Imre Nagy sobre a saída da Hungria do Pacto de Varsóvia e a proclamação do país como Estado neutro, seguindo o exemplo da vizinha Áustria. Isso realmente não podia ser permitido, caso contrário, outros satélites soviéticos poderiam seguir esse exemplo tão contagiante. E então, mais uma vez, os tanques soviéticos entraram em ação. Os húngaros ofereceram uma resistência feroz ao agressor, mas as forças eram muito desiguais. Os principais focos de resistência foram reprimidos em uma semana, mas muitos rebeldes foram para a clandestinidade. O preço da agressão soviética foi de pelo menos 3.000 vidas de cidadãos húngaros. Como resultado da repressão à revolução, János Kádár, mais obediente e controlável, assumiu o poder. O primeiro-ministro Imre Nagy, que mostrou flexibilidade e simpatia pelos rebeldes, foi acusado de trair o comunismo e executado. Um fato pouco conhecido, mas a Revolução Húngara teve um impacto positivo na carreira de duas figuras históricas famosas, Georgi Zhukov e Yuri Andropov.
O Marechal da Vitória, conhecido como Carniceiro, recebeu sua quarta estrela de herói da União Soviética por destruir os rebeldes húngaros. Zhukov recebeu formalmente o título de herói um mês depois, por seu 60º aniversário. Porém, todos sabiam o real motivo desse prémio. Então, Carniceiro, ele segue assim também na Hungria. Em 1956, Andropov, futuro chefe do Comitê de Segurança do Estado e secretário-geral, era embaixador da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas na Hungria. Desde o início dos protestos, defendia a repressão máxima. Mais tarde, sua posição firme e intransigente foi devidamente reconhecida, e ele foi promovido ao Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética, o que no futuro abriu caminho para que ele chegasse ao topo do poder. Quais conclusões podemos tirar? Primeiramente, a doutrina Brezhnev não era exclusiva dele, mas sim uma doutrina universal, que legitimava as ambições agressivas soviéticas. Independentemente de quem estivesse nos confortáveis gabinetes do Kremlin, Stalin, Khrushchev, Brezhnev ou seus sucessores azarados. E, o mais importante, não seria diferente. Os líderes soviéticos permitiam que seus satélites fingissem independência apenas enquanto isso não contrariasse os interesses de Moscou. A efêmera Primavera de Praga. O exemplo mais clássico da doutrina Brezhnev ocorreu em 1968 na Tchecoslováquia, na Primavera de Praga. À primeira vista, eles tinham várias semelhanças com a Revolução Húngara. No entanto, não foram tão radicais e, consequentemente, o número de vítimas foi incomparavelmente menor. E tudo começou com a chegada ao poder do primeiro secretário do Comitê Central do Partido Comunista da Tchecoslováquia, Alexander Dubček. Ele iniciou uma série de reformas liberais, voltadas para a ampliação dos direitos e liberdades dos cidadãos e para a descentralização do poder no país. Mas, ao contrário da Hungria, essas reformas não afetavam o regime de partido único nem a ideologia comunista. E, na essência, tinham como objetivo modernizar o sistema existente, tornando-o mais flexível e adaptável às exigências da época. Dubček denominava sua política de socialismo com rosto humano. Essa frase posteriormente se tornou um bordão e sobreviveu por muito tempo ao seu autor. Mais tarde, as reformas de Gorbachev e as mudanças de Deng Xiaoping na China foram justificadas da mesma forma. Na China, chamavam de socialismo com características chinesas. Já em Moscou, o socialismo com rosto humano não recebeu a devida valorização. Para os marxistas-leninistas ortodoxos, como Brezhnev e seu Politburo, qualquer mudança, mesmo mínima, na ordem sociopolítica do Estado que consideravam seu, era totalmente inaceitável. A situação não melhorou, pois as novas autoridades tchecoslovacas não cogitavam mudar a política externa ou sair da influência da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, diferente da Hungria 12 anos antes. Dubček era absolutamente leal a Moscou, mas em seu próprio país, como escreviam os jornais soviéticos, ele permitiu uma imperdoável tolerância em relação a opiniões e sentimentos antissocialistas, que se manifestaram na imprensa, no rádio e na televisão devido ao enfraquecimento da censura. Muitos figurões do partido do Círculo de Brezhnev chamavam a Primavera de Praga de contra-revolução rastejante. Observava-se que o Partido Comunista local estava gradualmente perdendo autoridade, enquanto a sociedade estava mais inclinada a ouvir representantes da inteligentsia com tendências liberais. Todos esses processos, a longo prazo, poderiam levar à perda do controle da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas sobre a Tchecoslováquia, e então o Império deu o troco. Na noite de 21 de agosto de 1968, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas iniciou a Operação Danúbio, enviando tropas à Tchecoslováquia e trocando a liderança por comunistas mais controláveis. Além do exército soviético, pequenos contingentes militares da Polónia, Hungria, República Democrática Alemã e Bulgária também participaram dessa ação punitiva. Eles justificaram sua agressão com a necessidade de responsabilidade coletiva na defesa do socialismo. Ao saber da invasão, Dubček condenou as ações dos aliados, considerando-as uma violação do direito internacional. No entanto, em seu discurso de rádio aos habitantes da Tchecoslováquia, Dubček pediu aos cidadãos que mantivessem a calma e evitassem o derramamento de sangue e a repetição dos acontecimentos húngaros de 56. Algumas horas depois, ele e seu círculo próximo foram presos por paraquedistas soviéticos e enviados para Moscou. Na verdade, os paraquedistas desempenharam um papel decisivo em toda essa agressão. Aviões de transporte militar pousavam livremente, enquanto soldados aerotransportados capturavam rapidamente os principais edifícios administrativos e de infraestrutura. Muitos especialistas afirmam que, ao planejar a operação na Ucrânia,
Putin e seus aliados se basearam nos eventos de 1968, quando o controle de um país foi tomado em poucas horas. O principal fator foi a falta de resistência centralizada e a desorganização das autoridades, o que não ocorreu na Ucrânia em fevereiro de 2022. Outra tentativa de repetir uma experiência esquecida fracassou totalmente. O que funcionou em Praga estava fadado ao fracasso perto de Kiev. O derramamento de sangue na Tchecoslováquia foi muito menor. O efêmero reformista Dubček não foi fuzilado, mas apenas removido de todos os cargos e substituído por um típico conservador do partido ao estilo soviético, Gustav Husak. Ao mesmo tempo, não houve repressões em massa contra os manifestantes. No entanto, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas novamente mostrou ao mundo sua face agressiva. E essa face certamente não era humana. Afeganistão e Varsóvia. Normalmente, o termo doutrina Brezhnev é usado apenas em relação aos países da Europa, aos vassalos da Europa Oriental de Moscou. Mas uma vez ela foi de fato aplicada também a um país localizado no coração da Ásia Central. E esse país foi o Afeganistão. Não vou analisar as circunstâncias e eventos que levaram ao início da Guerra do Afeganistão. No canal há vários vídeos bons dedicados a esse tema ou a outros aspectos desse problema. Só vou lembrar que, em 1979, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas considerava o Afeganistão como uma zona de sua influência. E havia dúvidas significativas sobre a lealdade do então líder Hafizullah Amin. Então decidiram substituí-lo por um membro do partido mais leal, Babrak Karmal, ao mesmo tempo em que enviavam um contingente militar soviético limitado. E o fato de que o povo comum não aceitou esse regime fantoche e começou uma sangrenta guerra de guerrilha contra ele só confirmou a fraqueza e a falta de visão da doutrina Brezhnev. A guerra de 10 anos no Afeganistão e os conflitos que se seguiram só reforçam esse fato mais uma vez. No entanto, essa já é uma outra história. Pela última vez, a doutrina Brezhnev, embora não completamente, foi aplicada em 1981 na Polónia. Naquela ocasião, as tropas soviéticas não chegaram a ser totalmente enviadas. No entanto, essa possibilidade era bastante real. Naquele ano, a Polônia enfrentou sua maior crise política desde o início da ditadura comunista. Insatisfeitos com a situação existente, criaram o Sindicato Independente Solidariedade, que atuava como órgão coordenador dos manifestantes. E os poloneses protestavam contra inúmeros problemas que o regime no poder não podia e nem queria resolver. Os trabalhadores comuns exigiam a melhoria das condições de trabalho, aumento dos salários, redução da jornada de trabalho e melhoria do abastecimento de alimentos. Manifestantes mais radicais exigiam a libertação de todos os presos políticos, liberdade de expressão e de reunião e o fim dos privilégios para a nomenclatura do partido. Embora, como na Tchecoslováquia, não houvesse ameaça real de a Polónia sair do controle da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Moscou ainda não se acalmava. O caráter estritamente interno dos protestos não tranquilizava os anciãos do Kremlin. Brezhnev pressionava a liderança polonesa a reprimir rapidamente qualquer resistência civil. E, nesse caso, a liderança da Polónia decidiu agir preventivamente para evitar uma intervenção soviética. O novo líder do Partido Comunista Polonês, o general Wojciech Jaruzelski, decidiu agir com os próprios recursos. Na noite de 13 de dezembro de 1981, ele decretou a lei marcial na Polónia, vigente até julho de 1983. Todos os protestos foram declarados ilegais. Começaram as prisões em massa dos líderes da Solidariedade, assim como de todos aqueles que resistiam às autoridades. Vale notar que, após quase 2 anos de lei marcial na Polónia, o regime pós-soviético conseguiu estabilizar a situação no país. De acordo com diferentes estimativas, morreram entre 56 e 122 manifestantes. O próprio Jaruzelski acreditou até o fim da vida que escolheu o menor dos males, pois assim evitou uma invasão militar soviética e um inevitável derramamento de sangue em escala ainda maior. Mas como as causas profundas que levaram as pessoas às ruas não foram resolvidas, essa estabilização teve um caráter temporário. Os velhos problemas ressurgiram novamente em 1989 e, no final das contas, levaram à chamada Revolução de Veludo e à derrubada do próprio regime de Jaruzelski. Talvez eu deva fazer um vídeo separado sobre esses acontecimentos. O que vocês acham? Escrevam nos comentários. O declínio da doutrina Brezhnev.
O declínio da doutrina Brezhnev coincide com o da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e, mais especificamente, com menos recursos reais para manter seus satélites sob controle. Afinal, esse controle exigia gastos colossais. Por exemplo, o fornecimento de petróleo e gás a preços bem menores do que Moscou vendia à República Federal da Alemanha e outros países capitalistas decadentes. Aliás, hoje em dia, esse instrumento do petróleo e gás é usado de forma bastante eficaz pela Federação Russa em relação à Belarus de Lukashenko. A corrida armamentista dos Estados Unidos, que estava constantemente se intensificando, exigia ainda mais gastos. A Iniciativa de Defesa Estratégica, lançada em 1983 por Reagan e chamada de Guerra nas Estrelas, forçava Moscou a considerar mísseis no espaço. Isso esgotaria ainda mais o já escasso orçamento e, no futuro, poderia deixar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas completamente sem recursos. E para piorar, os árabes também decepcionaram. Os sauditas cederam à influência dos imperialistas e de Reagan e, inesperadamente, aumentaram muito a produção de petróleo. Isso derrubou os preços do petróleo e derivados, tirando da União Soviética sua principal fonte de renda, os petrodólares. Encerrou-se o inédito leilão de generosidade. Portanto, ser uma potência hegemônica mundial exigia recursos financeiros, materiais e técnicos colossais que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas não possuía. Ao contrário do envelhecido Politburo de Brezhnev, Mikhail Gorbachev, que assumiu em 1985, compreendeu essa situação como ninguém. Por isso, ele foi obrigado a agir em duas frentes: reduzir os pagamentos aos parasitas do chamado Bloco Socialista e aumentar as receitas do orçamento por meio de reformas econômicas, que previam a introdução de mecanismos de mercado e a legalização do empreendedorismo privado. Como se sabe, no final dos anos 80, a situação saiu completamente do controle. A União Soviética foi tomada por uma profunda crise socioeconómica e, posteriormente, por uma crise política. Os países da Europa Oriental, sem o apoio de Moscou, conquistaram independência e seguiram seu próprio caminho. Esses fatos ficaram conhecidos como Revoluções de Veludo de 1989 ou Outono dos Povos. 2 anos depois, só restou a lembrança da União Soviética. E a doutrina Brezhnev foi irrevogavelmente enterrada no lixo da história. Infelizmente, não para sempre. No lugar da doutrina de Brezhnev, veio a de Putin. Nos anos 90, a Rússia perdeu boa parte de sua influência no espaço pós-soviético e mundial. O que há de surpreendente nisso? Estando em uma situação económica tão ruim e com a degradação total de praticamente todas as instituições políticas, Moscou simplesmente não tinha possibilidades reais de realizar quaisquer ambições geopolíticas. Mas a chegada ao poder, em 1999, dos reunificadores das terras russas e do infeliz tchequista em uma só pessoa, mudou radicalmente a situação. E embora não exista uma doutrina de Putin como um documento único, a estratégia de política externa da Rússia de Putin sempre esteve subordinada à conquista de um único superobjetivo: o renascimento do Império Soviético, a criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 2.0. Desde o início do governo do Anão Careca, ficou claro que ele não respeita o direito dos países pós-soviéticos de viverem e resolverem seus problemas de forma independente. Lembre-se de como Putin reagiu à Revolução das Rosas na Geórgia e à Revolução Laranja na Ucrânia. Sobre o Euromaidan, então, nem se fala. Em resumo, sob a liderança do valoroso Vladimir Vladimirovich, a Rússia só fez restringir a independência das ex-repúblicas soviéticas, especialmente daquelas que passaram a se orientar para o Ocidente. Além da Ucrânia e da Geórgia, é claro. Isso inclui a Moldávia e também os países bálticos. Putin tem uma relação especial com estes últimos, já que conseguiram escapar a tempo das garras do Kremlin e se tornar membros plenos da comunidade euroatlântica, ao invés da ideologia comunista completamente ultrapassada, como era o caso da doutrina Brezhnev. A Rússia moderna utiliza um conceito mais flexível de proteção da população de língua russa e do mundo russo como justificativa para intervir nos assuntos internos dos países vizinhos. Isso é especialmente evidente no caso da anexação da Crimeia em 2014 e do apoio aos movimentos separatistas em Donbass. Moscou vê o controle do espaço pós-soviético russo como resistência à influência ocidental e fortalecimento da posição da Rússia na Europa. E também no mundo todo em geral. E por fim, qual ditadura existe sem a imagem de um inimigo traiçoeiro e perverso?
Correto, nenhuma. A imagem do inimigo pode ser usada tanto para consolidar a sociedade quanto para realizar repressões e justificar a necessidade de um modelo de governo ditatorial. E o que fazer quando não há inimigo? Então, é preciso inventá-lo. Assim como na doutrina Brezhnev, Putin, em sua doutrina, considera como inimigo irreconciliável o chamado Ocidente coletivo. E, em primeiro lugar, a OTAN. Não é à toa que ele sempre cita a expansão da OTAN para o leste como motivo do ataque à Ucrânia, embora a verdadeira razão tenha sido a expansão da Federação Russa para o oeste. Isso deve ser bem lembrado tanto pela geração atual quanto por todas as gerações futuras. É só isso da minha parte. Obrigado aos patrocinadores pelo apoio financeiro e aos espectadores pelas visualizações e comentários. Tchau a todos.